Opa, fala aí suas anomalias. Eu fiz esse vídeo para explicar para vocês o porquê eu estou demorando para fazer vídeos. Bem, depois de tudo que eu passei nesses dias eu decidi dar uma descansada. Pois é, porque mesmo sendo Deus da destruição vocês sabem que eu só me lasco. Mas então é isso, até outro dia. Já pode desligar a câmera. Eu finalmente te achei, Samus. Ué, é o vírus. O que você faz aqui sua cópia do erro 404. Eu só vim aqui por um propósito. Me dá um autógrafo aí na moralzinha. Você só pode estar me tirando. Foi mal, é que eu sou muito fã do seu canal que eu tive que entrar na sua casa de repente assim. Tá, tanto faz. Veio aqui só quase me matar, me assustou, quer mais alguma coisa? Ah, eu quase esqueci. Eu vim aqui também te dar uma crítica. Ainda por cima ainda quer me criticar. Antigamente você fazia vídeos contando a história dos universos de terror, e eu amava isso. Porém de repente você do nada começou a fazer vídeos contando histórias de personagens e aos bonitinhos. Eu não tolero isso. Eu quero os vídeos de terror de volta. Tá bom, homem emo. O próximo vídeo eu conto a história de alguma anomalia de terror. Que bom, quando que saiu um vídeo novo? Depois de 3 meses. 3 meses é o caramba. Vou que vai fazer um vídeo ainda hoje, ou senão eu destruo o seu vácuo inteiro. Porque eu sempre tenho que fazer vídeos na base da ameaça. Porque senão você só faz vídeos uma vez por ano. Mas então, você foi avisado. Fala aí suas anomalias. Hoje eu irei falar de Horror Swap, mas antes de começar o vídeo tem algumas coisas que eu quero explicar primeiro. A primeira coisa é que Horror Swap não tem uma história específica que podemos dizer que é canônico no universo. Ou seja, ele tem várias versões diferentes feito por pessoas diferentes. E o motivo é que diferente de Swapfel, que foi uma combinação de 2 universos famosos, ele não foi muito levado a sério. Porque tem muita coisa nesse universo que não irá fazer sentido. Mas não se preocupem, essa versão que eu irei contar agora é muito boa. E assim como o Horrorfel, ela tem muitas coisas diferentes do Horrortale normal. Mesmo em The Swap sendo apenas um universo que troca de papéis dos personagens. Mas então, bora pro vídeo. A história começa em uma linha do tempo de Underswap com Shara caindo no subsolo, lembrando que aqui Shara trocou de papel com a Frisk. Assim como Undertale normal, em Underswap tem 3 rotas. A pacifista, que é quando você poupa todos os monstros do subsolo, a genocida, que é quando você mata todos os monstros, e a neutra, que é quando você mata e poupa alguns monstros. Aqui Shara fez uma rota neutra interessante. Ela poupou todos os monstros que ela considerou forte ou importante em sua aventura, porém os monstros fracos que só apareceram para atrasá-la, ela não teve misericórdia, assim matando uma boa parte da população dos monstros. Quando ela chegou na Toriel, que trocou com Asgore, ela a venceu a matando. Com a alma da rainha do subsolo, conseguiu sair do subterrâneo. Com a morte da rainha Asgore, que ficou tanto tempo nas ruínas, voltou ao trono. E ele fez uma nova lei. Todos os humanos que caírem lá, era para serem considerados amigos. É claro que isso fez uma revolta para as pessoas do subsolo. Afinal, Shara matou muita gente. Simplesmente não dava para fingir que nada que a Shara fez não tinha acontecido. Por isso todos os monstros se rebelaram para tirar o Asgore do trono. E então, com a saída do rei, quem entrou foi Alpis, que aqui trocou com Undyne. E quando ela obteve o trono, ela propôs uma nova lei. Todos os humanos que caíssem devem morrer. Com Alpis sendo a rainha do subsolo, ela tinha que se preocupar com várias coisas. A coisa mais importante era o núcleo do subsolo, que é a maior fonte de energia e comida de lá. O núcleo estava falhando porque a maior parte dos trabalhadores do núcleo acabaram morrendo por causa da Shara. Então o núcleo não estava funcionando direito.
assim dando ao subsolo uma possível crise. E também não é qualquer monstro que pode trabalhar no núcleo, afinal o núcleo é um lugar bem quente. Para isso você precisa ser resistente ao calor. Fora que também precisa saber o que está fazendo para trabalhar num lugar tão importante como o núcleo, e para infelicidade de Alphys não tinha muito monstros disponíveis para aquele serviço. Então ela deu essa responsabilidade para Undyne, que aqui é cientista. Então ela pode dar um jeito em fazer o núcleo funcionar com poucos monstros trabalhando. Porém, Undyne tinha que dar um jeito nesse problema depressa, porque com o núcleo com problemas a energia do subsolo estava sumindo. Não só isso, a magia do subsolo também estava ficando cada vez mais fraca. Parece algo ignorável, mas isso começou a ficar sério quando tivemos a primeira vítima do problema do núcleo, Grillbyss. Que aqui trocou com a Muffet. Grillbyss é um monstro feito de fogo. Porém ele consegue conviver com esse fogo por causa da magia do subsolo. E já que a magia estava ficando cada vez mais fraca, a Grillbyss começou a se queimar pelas próprias chamas. Os gritos de dor de Grillbyss dava para escutar quase em toda Outland, que é onde ele mora. É claro que depois que os monstros perceberam isso eles foram reclamar para a rainha, porque a situação estava ficando preocupante. Então Alphys começou a pedir para que a Undyne desse um jeito nesse problema o mais rápido possível, não por maldade, mas sim porque era necessário. É claro que isso não estava fazendo bem a Undyne, afinal ela não podia nem fazer tudo com calma porque os monstros estavam começando a sofrer aos poucos, então ela tinha que dar o jeito o mais rápido possível, e isso foi muita coisa para a cabeça dela. Ela estava trabalhando sob pressão demais, e isso não estava fazendo bem à sua sanidade. Napstaton, que é o Napstablook que trocou com o Metaton, ele parou por um tempo com sua carreira de DJ para ajudar Undyne no que ela precisar, afinal os dois são bem amigos. Undyne e ela ajudou ele a realizar o seu sonho que é se tornar um DJ, então era o mínimo que ele podia fazer. Para Undyne achar uma resposta de como resolver o problema do núcleo, ela foi pesquisar sobre o criador do núcleo, que aqui é a pessoa do barquinho que trocou com o Gaster. Undyne trabalhava com a pessoa do barco junto com o Papyrus, os dois eram colegas de trabalho. Enquanto Undyne pesquisava, ela finalmente achou algo que podia salvar o núcleo, que era o olho do seu colega de trabalho, Papyrus. O olho do Papyrus tinha uma grande energia, que podia ser o suficiente para salvar o núcleo antes que ela parasse de vez. Mas é claro que ela não iria querer tirar o olho do Papyrus, afinal isso podia matá-lo, então ela não comentou nada sobre isso para ninguém, nem mesmo para a rainha. Então ela foi achar outro modo de salvar o núcleo. Enquanto Undyne pesquisava, a rainha Alphys ficava cada vez mais preocupada com a Undyne, afinal ela sabia que estava dando muito trabalho para ela. Então por preocupação ela pediu para o Napstaton que a falasse para ela todos os dias como que ela estava e o que ela estava fazendo para encontrar uma forma de consertar o núcleo, afinal ela não podia ir até ela pessoalmente por causa das suas responsabilidades de rainha. Uma hora Napstaton acabou descobrindo acidentalmente sobre o olho do Papyrus enquanto via as pesquisas de Undyne, e é claro que ele contou para a rainha, afinal isso era algo importante demais para deixar de lado. É claro que a Alphys não ia querer arrumar o núcleo desse jeito também, porque assim como ela e Undyne, o Papyrus também estava dando tudo de si para acalmar a população dos monstros nesses momentos difíceis, junto com seu irmão Blueberry. E não venha falar que Blueberry é a versão famada do Swap Sans, porque Blueberry é apenas um apelido. Que coisa irritante. Enquanto o tempo passava as coisas só iam piorando, a comida estava acabando, a magia estava muito fraca e a energia tinha acabado. Napstaton foi a vítima que mais sofreu desta vez, por ele ser um robô feito de metal, energia e magia. Ele começou a ficar fora de controle, então por segurança ele teve que ficar longe da Undyne. A população não parava de reclamar de preocupação. Então os habitantes de Snowd impediram para o Papyrus ir até a rainha para que ele falasse com ela sobre esses problemas. Quando o Papyrus chegou lá, ele viu que Alphys estava completamente fora de si. Afinal ela estava com muitos problemas para resolver. A comida do subsolo estava acabando e com o núcleo quebrado não dava para fazer nada. A energia tinha acabado, os monstros estavam sofrendo, e com a ausência do Napstaton ela não sabe como a Undyne estava. E quando ela viu o Papyrus ela ficou mais louca ainda. Afinal ela estava na frente da única coisa que podia salvar todo mundo, então ela estava tentando se conter. Porém quando o Papyrus falou dos problemas que Snowdin estava passando, ela perdeu a linha. Não sei se vocês sabem, mas diferente de Undyne, Alphys não solta lanças em Underswap, mas sim raios. A rainha Alphys perdeu o controle e soltou um raio na cabeça de Papyrus, e isso o deixou inconsciente.
Depois que ela viu a merda que fez, ela levou um corpo desmaiado do Papyrus para o Blueberry, pedindo desculpas para ele por ter atacado seu irmão. É claro que Blueberry a perdoou e ficou cuidando do seu irmão desmaiado. Quando o Papyrus acordou, ele acordou insanamente diferente. Ele estava completamente agressivo, e seu olhar estava medonho. Isso porque o raio da Alpis afetou seu cérebro. Então, já que ele não morreu, isso causou vários danos mentalmente. Se passou um tempo, e uma criança humana tinha saído das ruínas, e ela estava entrando em Snowdin. Porém, para infelicidade dela, a criança encontrou Papyrus. Papyrus estava insanamente louco, e não estava conseguindo pensar direito. Ele sempre tinha que estar com seu irmão para o vigiar, porque ele estava atacando os habitantes de Snowdin. Eu vou confessar um negócio. Essa é uma versão do horror bem diferente. Ela não é a mesma coisa genérica de sempre. Confesso que achei interessante. Bem, o Papyrus ele atacou a criança sem pensar duas vezes. Agora eu vou dar um alerta. Se você é sensível, eu recomendo você deixar o seu like e sair desse vídeo, porque o Hortali e suas variantes mostra crianças morrendo de uma forma pior do que a outra. Então é bom eu avisar. O Papyrus, quando ele matou a criança, ele começou a comer a sua carne. Blueberry, que estava procurando seu irmão, e ele viu a terrível cena. Em choque, ele deu uma bronca no Papyrus por ter feito a tal maldade. Papyrus não gostou que o Blueberry brigasse com ele. Então Papyrus ou seu irmão também. Papyrus atacou a cabeça de Blueberry. Ele deu um golpe tão forte que seu olho esquerdo saiu para fora, e ele também ficou inconsciente. Depois de uns 3 minutos, o Blueberry acordou. Porém, Blueberry ele também acordou diferente. Ele ficou parecendo um zumbi. Seu único olho estava com um olhar morto, e o sorriso de seu rosto parou de ser amigável e começou a ser ameaçador. Um guarda tinha visto toda a cena. Porém, antes mesmo dele sair de lá para avisar para os outros guardas o que tinha acontecido, ele foi atacado por Blueberry. Porém, antes do Blueberry matar o guarda, ele roubou seu olho para substituir o seu. Depois disso, Blueberry viu o corpo da criança, ou pelo menos o que sobrou, e usou sua carne para usar como ingredientes para sua comida. Depois disso, ele distribuiu vários de seus pequenos tacos com um pouco da carne humana para os habitantes de Snowdin. Depois que ele distribuiu às pessoas de Snowdin, as pessoas começam a ficar viciadas com aquela carne. Assim, Blueberry deixou todo mundo louco por carne humana, fazendo com que toda criança que chegasse em Snowdin tivesse o mesmo destino daquela criança. A história acaba aqui. KKKK, brincadeira. Eu sei que você estava esperando por essa parte, pois agora eu irei falar uns dos maiores problemas desse universo que fez ninguém levar ele a sério. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou explicar. Não sei se sabem, mas o Hortali tem uma protagonista diferente da Frisk ou da Chara. Em o Hortali, quem é a protagonista é uma garota chamada Elisa. Ela veio para o subsolo depois que a Frisk fez sua rota e aconteceu todos os problemas do subsolo. Por aí tudo bem. O problema de verdade é que além dela não tem mais nenhum humano novo importante no Hortali. E isso deu um grande problema para esse universo. Porque se Underswap é um universo onde as pessoas trocam uma com as outras, me respondem, quem que irá trocar com a Lisa? Não precisa responder, eu já tenho uma resposta. Não sei se sabem, mas a Lisa ela foi uma das personagens mais modificadas pela comunidade de aparência e personalidades. Afinal, ela é uma boa personagem, e é a melhor anomalia humana criada por fãs em minha opinião. Então, a Lisa canônica não temos nada sobre a história dela, porque infelizmente o Hortali não está completo. Porém, a Lisa modificada pela fandom ganhou uma história. A história conta que quando ela estava na superfície ela era bulinada pelas outras crianças que viviam no mesmo local que ela, porque ela era uma garota que vivia na simplicidade. Ela não era de uma família rica, porém chegou um ponto que o bullying foi longe demais, e jogaram ela no subsolo. Não sei se foi por acidente, ou por brincadeira de mau gosto, mas essa é a pequena história que temos dela. Só que, essa história crescia com o tempo, e acabaram colocando algumas coisas interessantes. Por exemplo, nesse grupo de crianças que bulinavam a Lisa tem uma líder. Afinal, em todo grupo de babaca tem alguém que manda, e essa garota aí, eu esqueci o nome que deram para ela, mas vou chamá-la de Elise por enquanto. Sim, eu troquei os dois A por 2I. Afinal, estamos em Underswap. Mas então, se ela é a líder, ela é a responsável pelo sofrimento de Alisa. Isso faz ela uma personagem importante. Então sim, a Lisa trocaria com Elise em Horror Swap. KKKKK.
coisas assim você só encontra nesse canal. Então se inscreva. Voltando para a história, enquanto o tempo passava no subsolo, havia um pequeno vilarejo perto do Monte Ebot, que é um lugar onde Frisk deu um jeito de entrar no subsolo. Para quem não sabe, lá havia uma criança chamada Elise. Essa criança ela era a mais carinhosa e educada desse vilarejo. As pessoas sempre a elogiavam pela sua aparência e comportamento, mas mesmo assim, isso não fez sua vida um mar de rosas. Algumas crianças daquele vilarejo tinham inveja de Elise, por isso eles não gostavam dela. A criança que mais odiava era a Lisa desse universo. A Lisa ela passava por dificuldades em sua casa. Ela quase não tinha o que comer em sua casa. Os seus vizinhos às vezes ajudavam ela e sua família. Por isso ela tinha essa aparência pálida. E por esse motivo ela tinha tanto ódio de Elise. Não porque ela fez algum mal, mas porque ela tinha inveja de sua vida. Chegou um dia que as crianças até cortaram o cabelo de Elisa para ver se as pessoas paravam de elogiar ela, mas isso apenas deixou ela mais adorável. Então a Lisa ficou de saco cheio. Ela soube das lendas que tinham sobre o Monte Ebot, aonde fala que todos que sobem aquela montanha jamais voltam. Então, a Lisa com as outras crianças um dia sequestraram a Elise e jogaram ela no primeiro buraco que viram. Depois foram para como se nada tivesse acontecido. Quando Elise caiu no chão, ela caiu nas ruínas. Quando ela foi explorar mais o local, ela viu Temmie, que aqui trocou com Flowey. Essa versão da Temmie é a reencarnação da Temmie que fez a batalha final da Chara no Underswap, que é a reencarnação do Monster Kid, que trocou com o Azriel. O interessante é que ele trocou de gênero quando ele reencarnou. Depois que ela foi derrotada, a Chara matou ela, porém ela reencarnou em mais uma pelúcia Temmie. E sim, em Underswap a Temmie não é uma gatinha, cachorrinha de carne e osso. Ela é apenas uma pelúcia. Quando Temmie fez o primeiro contato visual com Elise, ela queria atacar, porque Temmie aqui nesse universo é um dos monstros mais temíveis do subsolo, por ela simplesmente não confiar em ninguém no subsolo. Afinal todo mundo lá ficou com um parafuso a menos por conta da fome que todos estão passando lá embaixo. Por sorte de Elise, a Temmie desistiu de atacar ela, porque alguém estava se aproximando. E esse alguém é Asgore. Asgore, depois que expulsaram ele para as ruínas pela segunda vez, ele ficou tomando conta de lá nos momentos difíceis. Ele tentava deixar os monstros calmos nesses momentos difíceis, mas às vezes ele acabava falhando. E alguns monstros das ruínas começavam a machucar uns aos outros pela falta de sanidade. E com a Temmie matando todo mundo que via, as pessoas não queriam colaborar. Agora vocês sabem o porquê da Temmie ter se escondido. Asgore, quando viu Elise, ele viu que ela está em perigo. Então ele pediu para ela o seguir até a sua casa, que era um local seguro. Então ele desarmou algumas armadilhas que estavam nas ruínas. Porém, alguns não funcionavam por eles estarem velhos demais. Então Asgore foi dar um jeito de desarmá-los. Ele não levou Elise com ele, porque ele não tinha certeza se ela iria ficar segura no lugar aonde ele ia. Então ele pediu para ela esperar ele. Mas claro, como toda criança desesperada, ela não obedeceu e tentou achar uma saída daquele lugar. Para sair, ela teve que se virar com várias armadilhas. E ela conseguiu desarmar várias delas. Então ela conseguiu seguir em frente. Temmie, que estava sempre observando, achou tudo aquilo interessante, porque nenhuma criança humana que chegou lá conseguia sobreviver às armadilhas das ruínas. Então ela pediu para Elise se juntar a ela, para que as duas dassem um jeito de sair no subsolo, e se ela recusasse, a Temmie matava ela. Então ela não tinha muita escolha. Elise e Temmie, elas passaram por vários monstros e armadilhas das ruínas, porém tinha o desafio mais difícil, o Apstablock. Eu tenho certeza que falei o nome dele tudo errado, mas é o fantasminha das ruínas de Underswap. Apstablock, ele era bem popular nas ruínas, porque ele fazia de tudo para chamar a atenção. Afinal, em uma outra vida ele já teve um programa, não é? Bem, depois de tudo o que aconteceu, ele perdeu tudo isso. Então ele vai fazer de tudo para conseguir tudo o que ele perdeu de volta. Então quando ele viu Elise, ele viu uma ótima oportunidade de ganhar sua fama, que é matando um humano. Então Elise tem que fugir dele. A Temmie, ela não pode fazer nada para ajudá-la porque ele é um fantasma, e também porque ela não está grudada na Elise. Ela está apenas seguindo ela de longe para não chamar a atenção. Mesmo que tendo um humano nas ruínas já seja atenção demais. Bem, Elise conseguiu fugir dele, e encontrou Asgore no meio do caminho. Ele ficou surpreso em saber que ela conseguiu sobreviver a um lugar tão perigoso sozinho, mas mesmo assim ele ficou feliz em ver ela.
então levou ela até a sua casa. Asgore tratou Elise muito bem. Ele fez até um chá para ela, assim fazendo Elise gostar dele. Ele falou que para a segurança da Elise ela tinha que ficar com ele para sempre, porque o mundo lá fora era perigoso, ainda mais fora das ruínas. Asgore que ele sabia o que acontecia em Snowdin, porque toda vez que uma criança conseguia passar por ele, ele logo ouvia ela gritando e a risada do Papyrus perto da porta, e ele não queria que mais uma criança tivesse um destino tão cruel de novo. Elise ela gostou da ideia de ficar com ele, afinal ela não quer voltar para a superfície depois de ver o que as crianças da superfície são capazes. Se ela voltar as crianças vão matá-la, então ela prefere ficar com Asgore. O problema é que Temmi não gostou da ideia. Se Elise não ia ajudar ela a sair da superfície como foi o combinado das duas se juntarem, ela não tinha mais nenhum motivo para deixar Elise viva. Então Elise ela estava sendo forçada a sair das ruínas, porque senão ela vai morrer do mesmo jeito. Porém quando ela foi pedir para o Asgore deixar ela fugir, o Asgore tentou impedir ela de todas as formas possíveis. Afinal ele pegou um trauma de ouvir tantas crianças morrendo. Elise tinha que acalmar o Asgore. Elise ela não podia simplesmente falar que o motivo dela querer sair é porque a Temmi pode matá-la, porque senão a Temmi vai matar ela na hora. Então ela apenas vai implorando para o Asgore para deixar ela sair, mesmo ela não querendo sair de perto dele. Mas Asgore não deu ouvidos, então Temmi ficou de saco cheio e decidiu ajudar Elise na luta. Porém quando Asgore descobriu que Elise conseguiu ficar perto de Temmi sem ela morrer, ele ficou impressionado de novo. Afinal, como eu disse antes, a Temmi é um dos monstros mais perigosos. Depois que ele viu que a Temmi está com ela, Asgore se sentiu mais seguro em deixar Elise sair das ruínas. Afinal a Temmi é forte pra caramba. Então no final das contas Asgore deixou Elise ir embora, porque ele também achou que no subsolo, independente do lugar em que Elise estiver, nenhum lugar vai ser seguro para ela. Então era bom mesmo ela sair do subsolo. Então depois de suas despedidas, Elise e Temmi saíram das ruínas e estavam prestes a irem para Snowdin. Quer saber o que acontece depois? Eu também. Infelizmente a história acaba aqui. Eu realmente não achei mais nada depois disso. Mas não se preocupem. Eu não acho que essa anomalia está abandonada, mas sim que está ainda sendo feita. Porque essa anomalia é recente. Qualquer coisa eu trago uma parte 2 quando lançarem a outra parte da história. Igualmente para o Horfell. Eu sei que o Horfell foi abandonado, mas e daí? Eu vejo se encontro alguma coisa que fez o final. Se vocês quiserem, é claro. Eu achei que tinha dado a desculpa perfeita para você fazer um vídeo de Ashetali. Você só pode estar me tirando. Sossega aí, praga. Você vai dar um vírus no meu...